Eu fiz faculdade de artes, né? Eu fiz licenciatura em Educação Artística na FAAP. Na FAAP eu conheci a pessoa que coordenava a área de monitoria da Pinacoteca. E ela perguntou se eu não queria me candidatar lá para um processo seletivo. Eu fui e acabei, então, tendo assim, minha primeira experiência profissional que também foi definitiva, porque foi assim, a primeira experiência profissional que eu tive foi dentro de um museu e foi por aí que a minha carreira se desenvolveu. Eu fui chamada pelo Maurício Segal em 1985 para implantar o setor educativo do Museu Lazar Segal. Estar no Museu Lazar Segal foi uma escola incrível para mim, porque eu tive, por um lado, um aprendizado muito grande pelas experiências que o Maurício Segal trazia, de entender aquilo como uma instância política. O Maurício Segal era um homem que vinha de uma forte militância de esquerda, né? E ele conseguiu levar para dentro do museu um processo de instância de discussões democráticas, de discussão em que todas as instâncias participavam, e isso foi um trabalho muito rico, porque a gente também tinha condição de ter uma troca interdisciplinar entre todos os setores do museu. Essa condição que ele nos colocava de obrigatoriedade de discussões e compartilhamento das informações era também uma necessidade fundamental para o trabalho interdisciplinar que a museologia exige. Consegui entender que o meu trabalho fazia parte de uma cadeia de operações, né, importantes, e que eu tinha que, então, fazer um trabalho muito integrado entre os conhecimentos que eu tinha de arte, educação e museologia. Construir, pelos meus próprios caminhos, uma formação em educação museal, né, como hoje a gente chama, em educação museal no contexto dos museus de arte. Uma coisa que eu aprendi com o Maurício Segal é que só existe trabalho educativo em museu se houver vontade política. Então, foi um cenário realmente enriquecedor e formador. O que eu precisei buscar, que eu não tive na minha formação acadêmica inicial, foi justamente a questão pedagógica, né? E uma pessoa que foi marcante para mim na interação dentro do museu para adquirir esse conhecimento foi o contato que eu tive com a Rosa Yavelberg, né? Ela estava vindo por meio da Escola da Vila, com seus alunos e também por meio dos cursos de formação. Nossa troca foi muito grande, eu consegui aprender muitas coisas nesse campo a partir do contato que eu tive com ela e de uma sucessão de situações que eu fui tendo de uma necessidade de participar de cursos de formação para professores poderem fazer melhor uso do museu. Acho que teve assim também no início dos anos 90 uma contribuição muito grande que eu recebi dos cursos que a Ana May Barbosa promoveu no MAC, enquanto foi diretora de lá. Ela trouxe pessoas importantes, né? Então, das pessoas importantes que para minha carreira foi ter tido contato com Robert Ott, né, que trazia de uma maneira muito sistematizada a questão da metodologia de leitura de obra. O que faltava para nós era entender justamente que subsídios teóricos e metodológicos nós precisávamos para fazer aquilo que a gente fazia com grande intensidade dentro do museu, que era o trabalho de mediação entre
os visitantes e as obras expostas. E isso, sem dúvida, servia também para a sala de aula. Então, houve, nesse momento, uma condição de muita troca entre museu e escola. Eu tive, então, esse primeiro contato com o Robert Ott e comecei a ficar extremamente ávida por conhecer mais e mais e mais teorias que embasavam esses princípios. E eu tive a oportunidade de fazer um curso no MoMA com a Amélia Arenas. A Amélia Arenas era uma das pessoas que compunha o setor educativo do MoMA, junto com o Philip Wainwright e junto com uma outra pesquisadora, que era a Abigail Hausen. Eles desenvolveram lá um trabalho que eles implantaram no MoMA, mas que estava baseado na teoria da Abigail Hausen, né? Então, eu fiz esse curso no MoMA com a Amélia Arenas e consegui trazer a Amélia Arenas para o Brasil, para dar cursos no Museu Lazar Segall. E foi realmente uma experiência incrível, porque ela propunha, a partir dos princípios que a Abigail tinha na teoria dela, né, que eram como as pessoas adquiriam o conhecimento para desenvolver a condição da sua apreciação estética, ela propunha, a partir desses princípios, uma leitura dos textos de parede da própria exposição do Museu Lazar Segall. Então, eu tive uma condição incrível, né, de fazer no museu uma experimentação a partir de um curso que foi muito colaborativo. As pessoas do curso propuseram transformações radicais nos textos de parede que estavam ali, né? E nós pudemos, então, avançar muito nisso, né? Em como propor materiais de mediação para os visitantes a partir de uma teoria conhecida, né? Então, isso foi um divisor de águas na maneira de fazer o trabalho de mediação dentro do Museu Lazar Segall. E lá eu tive também uma condição muito boa de fazer um estágio, de observar num estágio que eu fiz no Museu Britânico, como é que se estruturavam esses cursos para professores, né? E tive também uma orientação, por um período que eu fiquei na Universidade de Leicester, da Eileen Hooper Greenhill, que é uma grande referência em educação em museus. Ela também foi a minha tutora e ela me orientou a fazer visitas técnicas pela Grã-Bretanha, né? Eu fui até a Escócia visitando museus para conhecer como que se desenvolviam as ações educativas dos museus. E eu tive, então, condição de ver como é que se estruturavam programas para família, programas para professores a partir de níveis de ensino, programas para fora do museu, para comunidades fora do museu, enfim. Eu tive uma gama completa de material e de experiências para observar, fora a bibliografia que eu tomei contato, e tudo isso eu trouxe de volta para completar o meu trabalho de mestrado, né? Eu consegui entender que era importante ter um material didático, que os professores tinham carência para isso, então eu também percebi muito rapidamente, tanto por meio de pesquisas, de avaliação, como pela bibliografia que eu lia, que a importância da preparação do professor previamente ao museu. E isso fez com que eu começasse a organizar cursos para professores, mas também um material didático, né?
Então, nós fizemos, no início dos anos 90, um kit de material didático lá no museu, também com a supervisão da Rosa Yavelberg, né? Porque aí nós estabelecemos essa parceria que durou muito tempo e nós fizemos um material que era para empréstimo, eram 30 exemplares, era um fichário que tinha slides atrás para o professor poder usar e tinha também alguns materiais impressos para aqueles professores que não tinham condição de fazer projeção. E nós, então, criamos unidades didáticas a partir de imagens fundamentais da produção do Segal. Nós começamos também a perceber que os professores que passavam pelo curso, quando chegavam com seus alunos, a condição de aprendizagem dos alunos era muito melhor e a visita tinha muito mais eficácia do ponto de vista de aprendizagem. E isso gerou resultados muito bons, né? A gente pôde avaliar isso. Conseguimos ganhar, dentro de um edital da Vita e da Fundação Vita, já extinta, a condição de fazer a avaliação da exposição de longa duração e do projeto educativo. Então, foi aí que nós conseguimos avaliar realmente como o projeto educativo conseguia dar alimentos para a exposição e vice-versa, né? E isso também foi o que me permitiu fazer a minha pesquisa de doutorado. E eu peguei um leque, né, de 3 escolas que tinham um perfil muito diferente. Uma era a escola municipal, outra era a escola estadual e a outra era uma escola privada. Eu tinha uma hipótese de que os pais das crianças não levavam os seus filhos aos museus nos momentos de lazer e que eu acreditava que os pais achavam que isso era uma responsabilidade da escola. E foi isso que eu quis investigar na minha tese de doutorado. E eu tive a felicidade de ter como orientadora a professora Mariazinha Fusari. A perda da Mariazinha fez com que eu me paralisasse por um tempo grande. Eu quase desisti de fazer o doutorado, mas também chegou um momento que eu tomei a decisão de que eu iria fazer por ela. E eu tive aí uma condição muito generosa da professora Maria Helena Pires Martins, que me acolheu como orientanda no meio desse processo. E tive uma ajuda também grande da Adriana Mortara, que também era orientanda da Maria Helena. E então, nós conseguimos estruturar esse material de entrevista para os alunos, para os pais dos alunos, para os professores. E com isso, eu fiz a pesquisa de entrevista, né, com o mesmo grupo que ela havia entrevistado para fazer a visita, que havia visitado o museu, o mesmo grupo de alunos. E eu fui podendo concluir muitas coisas, né? Uma delas era que realmente os pais não entendiam que eles tinham essa responsabilidade na formação das suas crianças. A outra era de que, com a escola que nós desenvolvíamos um projeto continuado, que era a escola estadual, que tinha uma proximidade física ao museu e que também tinha o nome de Lazar Segal, nós conseguíamos promover o que era um índice de que nós estávamos atingindo os nossos objetivos, um indicativo de que nós estávamos atingindo os nossos objetivos, era de que os alunos, a partir do momento em que tinham um pouco mais de idade, passavam a frequentar os museus
com muita autonomia, sem ter que ir com a escola e sem ter que ir com seus próprios pais, né? Eles passavam a ser visitantes autônomos do museu. E isso foi uma importante descoberta que eu fiz nessa pesquisa. Na verdade, não foi uma descoberta, foi uma constatação daquilo que nós já intuíamos, né? Então, isso foi também muito importante para formular a política e reforçando a ideia da importância de desenvolver projetos continuados, né, com algumas escolas. Era um projeto pequeno do ponto de vista quantitativo, mas que era modelar. Isso servia de modelo, né, para outros museus fazerem também com as suas comunidades, com as suas escolas vizinhas e com as comunidades vizinhas aos museus, né. Foram 18 anos no Museu Lazar Segall dentro da área educativa e depois eu virei diretora do museu em 2002. De 2002 a 2008 eu fui diretora do museu. É uma experiência completamente diferente essa de gestão, né? Olhar a educação sob um outro ângulo, né? Que você tem que dar conta de tudo, de todos os problemas e entender o museu como um lugar de salvaguarda e extroversão e como é que se dá bem esse equilíbrio dentro de um contexto de administração pública. A gente tem hoje no Brasil uma influência muito grande da comunidade lusófona, né, para a nova museologia e que que tira um pouco o foco só no objeto que está musealizado, né, entendendo que as ações sociais podem ser musealizadas. Se fortalece muito agora uma onda de museologia social, né? E isso se vê muito no Rio de Janeiro, nos museus de favela. Olha, tem os museus das favelas, né? O Museu da Maré, que é o mais ativo. Então, o que eles fazem adquirem não, eles estabelecem um espaço físico dentro da comunidade e determinam quais são as narrativas que eles querem comunicar. E a partir dessas narrativas que eles querem comunicar, os objetos são trazidos pelos membros da comunidade. E esses objetos eles não têm a mesma hierarquia que tem numa museologia tradicional. Uma vez que um objeto é tombado dentro de um museu tradicional, ninguém mais tira, né? É difícil você descartar um objeto que já foi tombado, que já passou por todo o processo de musealização. Então, no museu de museologia social, num contexto de museologia social, você não tem mais isso. Os objetos eles podem ser retirados porque eles têm uma necessidade de uso. E eles podem ser recolocados, porque o que importa é a construção da narrativa e não mais essa ordenação de objetos que fazem você construir narrativas. As experiências comunitárias que são os objetos de musealização e não mais os objetos como a gente estava acostumado a fazer ao longo de milhares de experiências que tivemos aí nos últimos séculos, nos últimos anos, desde que os museus se tornaram públicos, né, desde o século XVIII. Não deixando de lado a museologia tradicional, porque não dá para você pegar todo o seu acervo e falar, bom, isso não nos interessa. Isso sim, nos interessa sim muito, são as nossas raízes, são os nossos alicerces, mas a gente precisa ter um desafio novo de entender como é que faz tudo isso dentro desse novo contexto, dessa
dessa onda, né? Especialmente agora, essas últimas 2 semanas que nós estamos vivendo movimentos sociais horizontais, dessas manifestações que vêm dos jovens que estão nas ruas de todas as capitais, e que os museus precisam também olhar para isso, né? Então, acho que agora esse é um cenário que se abre novo, que é o grande desafio de pensar a educação dos museus nesse contexto. Como a gente incorpora tudo isso, né? Como a gente para de achar que os objetos são o centro das nossas atenções. Os objetos não são mais o centro das nossas atenções. Os sujeitos que visitam o museu é que passam a ser o grande centro das nossas atenções. E aí, acho que agora eu me sinto feliz e madura de estar num contexto e numa cidade que me permite olhar isso com muita poesia.